Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Obrigado, igualmente. Vamos dar início ao nosso encontro e também vamos dar as boas-vindas às pessoas que depois irão assistir. Gente, hoje eu vou abordar um tema com vocês e vou trazer o caso de uma paciente que eu atendi. Eu quero ensinar vocês um pouquinho a aprender a lidar com as emoções e emagrecer. Isso é muito importante porque o processo de emagrecimento, ele não é linear, ou seja, ele não é uma constante de linha reta, ele haverá os altos e baixos. Assim como há fases na nossa vida em que a gente manteve o peso por longos períodos, houve fase que a gente engordou, emagreceu, e as coisas vão acontecendo e vão se dando aí. Eu queria que vocês entendessem, tá? Quem não é minha paciente ainda, porque tem participantes que não é minha paciente, que para emagrecer não precisa contar caloria, não precisa pesar a comida, não precisa restringir alimento. Porque o fato de deixar de comer não quer dizer que isso vá também nos emagrecer. Um fato curioso, eu atendi uma paciente uma vez, ela relatou para mim que ela ficou 3 dias sem se alimentar. Ela sequer emagreceu 100 gramas. Então, ficar sem comer não emagrece. E comer também não engorda. O que engorda é a maneira de como nós comemos. E o nosso corpo, ele tem algumas prioridades, algumas necessidades. E independente do que nós façamos, ele vai responder de tal forma por uma questão de autopreservação, uma questão de autossobrevivência, por conta do sistema imunológico, por conta da reprodução celular, enfim. Tem 3 situações que eu sempre falo para os pacientes e vocês têm que se atentar. Para emagrecer, vocês precisam aprender a diferenciar a fome. A fome, gente, é necessidade de alimento. Necessidade de alimento. A diferenciar fome do apetite. O apetite é a vontade psicológica de comida. E é principalmente essa vontade psicológica de comida que leva a um processo de adoecimento. E não só isso, tá? Se a gente fosse ampliar um pouco mais essa questão das nossas doenças, não só obesidade, existem fatores espirituais também que nos adoecem. Existem erros que nós vamos cometendo ao longo da vida e pecados que também chega a atingir a questão física do nosso corpo. Inclusive, erros de pessoas anterior a nós, que tiveram participação direta na nossa vida, tá? Então, aprender a diferenciar fome de apetite é importante. E o que mais? A evitar a fermentação de alimentos que atuam em estágios diferentes na digestão. Gente, nem todo alimento ele é digerido e absorvido no mesmo local. No encontro anterior, eu falei um pouco a respeito dessa fermentação, volto a dizer. Então, no processo de emagrecimento, a gente precisa simplificar as refeições. É importante a simplificação das refeições. E por que vai sendo difícil a gente emagrecer? Porque a descoberta mais importante no processo de emagrecimento, ela se dá em relação a nós mesmos. Então, se chega um ponto pelo qual a gente não se abre para um processo de conhecimento, o peso ele começa a ficar travado mesmo. Então, envolve vários aspectos da vida humana, não é só sobre o alimento. E a gente precisa aprender a se respeitar e estabelecer limites, tá? E quando a paciente
precisa e quer emagrecer, gente, a gente já tem tantos problemas com hábitos alimentares, inúmeros erros, que às vezes a gente não consegue nem identificar. E nessa fase de emagrecimento, a gente não vai forçar um novo estilo de vida. Essa não vai ser a melhor opção. Então, a gente vai mudando cada hábito que a gente percebe que não está de forma correta. Exemplo, que é muito importante. Comer sem estar com fome não é um hábito bom. Então, a gente vai priorizar comer só quando a gente estiver com fome. Não somos obrigados a fazer todas as refeições, a ingestão de água, variedade de alimentos. Sempre na semana, façam o esforço de vocês colocarem na alimentação de vocês um alimento pelo qual vocês gostam menos, vocês gostam pouco. Então, por exemplo, esses tempos eu comprei rabanete. Rabanete não é algo natural da minha alimentação. Então, fui no Hortifruti, comprei rabanete para incluir. Teve uma outra semana que eu incluí jiló. Gente, a minha esposa, ela gosta de jiló, mas ela gosta de comer mesmo. Eu não consigo sentir gostoso o jiló. Só que eu incluo na minha alimentação uma vez ou outra. E assim a gente vai fazendo com os alimentos. Então, é um passo que a gente precisa ir dando para ir melhorando o hábito que a gente tem de ir variando e mudando a alimentação. Não fique comendo só aquilo que vocês gostam. Porque eu sei que tem muitas pessoas com dificuldades de introduzir alimentos que são importantes, são fundamentais. Então, a mudança de hábito, ela vai se dando uma coisa de cada vez, mas a gente sempre precisa e consegue mudar alguma coisa. Mudou aquele hábito, mantém aquela mudança e parte para uma outra. E sabe um aspecto que é importante, assim como os demais? Gente, a gente precisa aprender a enfrentar e lidar com os nossos problemas. Eu vou trazer aonde que envolve essa questão aí das emoções, tá? Eu vou trazer um caso de uma paciente aqui, que vocês vão entender bem essa questão aí que eu estou pontuando para vocês, sobre lidar com as emoções para emagrecer. Ó, veja só, essa semana eu atendi uma paciente, uma mulher, 23 anos, ela quer eliminar aí de 10 a 12 quilos. E é muito interessante para vocês verem que um olhar atento do profissional que atende vocês faz diferença. Ó, essa paciente, ela é casada, ela não tem filhos, ela é cristã, ela quer emagrecer por saúde e bem-estar. Ela não tem problema de saúde, ela não se encontra em grau de obesidade, ela está em sobrepeso. E ela faz atividade física, ela tem sono picado, ela não dorme muito bem, os pais dela são vivos, e ela sempre acordou, atente só, ela sempre acordou às 6 horas da manhã, e ela gostava de acordar às 6 horas da manhã. Hoje, ela acorda às 6, mas com dificuldade. Sabe aquela dificuldade que a gente tem, às vezes, para levantar? E ela estava sendo acompanhada por uma nutricionista. Ela foi numa profissional nutricionista já fazia 3 meses. 3 meses. Só que quando ela foi na nutricionista, ela pesava, gente, 64 quilos. Ela engordou 6 quilos. Indo na profissional lá. E ela tinha realizado 4 consultas, teve alteração no plano alimentar. Só que pelo fato de ela ter engordado 6 quilos,
Gente, existem muitas questões por trás da alimentar dela. Então, ela comia, só que ela comia sempre a mais, sempre além. E aí, logo, eu já pensei nessa questão emocional mesmo. Só que a maneira como ela estava comendo não contribuía para ela emagrecer. Na verdade, não era uma alimentação para emagrecimento. Era uma alimentação para melhorar alguns hábitos, mas não para emagrecimento. Porque, segundo o que ela me passou, ela estava comendo de café da manhã, um carboidrato, uma proteína e uma fruta. Aí já existe erro alimentar. A gente não pode misturar fruta com carboidrato e proteína, lembram? Às vezes ela fazia uma refeição no meio da manhã, uma fruta, um whey, enfim, mas nem sempre. Ela estava almoçando arroz, feijão, carne, salada. Lanche da tarde, às vezes ela comia pipoca ou pão com queijo. À tarde ela bebia chá. No jantar, às vezes ela não fazia jantar e ela dava preferência para o lanche. Ou ela comia por companhia com os pais dela, na casa dos pais dela, quando ela ia lá. E ela tomava ali uns 4 litros de água. Ela relata que no almoço ela sentia fome. Só que um ponto importante, que ela comia mais quando ela estava com raiva. E de manhã ela não tinha fome para fazer o café da manhã. Eu falei, então por que você come no café da manhã? Ela falou, porque está no planejamento alimentar. Daí eu como. Eu falei, não, vamos mudar a sua maneira de comer, porque senão você não vai conseguir emagrecer, não. E ela estava na academia desde o começo do ano, 4 vezes na semana. E ela estava engordando, gente. É um ponto muito importante, mas vai vendo por quê. Aqui, encontrei. Ela se segura muito quando ela vê as coisas que ela acha injusto. Então, ela não fala quando ela vê o que precisa ser falado, sabe? E aí ela fica com raiva. E ao ficar com raiva, ela come besteira. Ela fica preocupada, ela não consegue externalizar. E por não resolver as situações, ela come. Ela não consegue colocar para fora aquilo que ela está sentindo, então ela põe para dentro. Então ela passa a comer algo que ela não consegue expor. E veja para vocês verem que muitas das vezes isso acontece com a gente, de forma inconsciente mesmo, às vezes a gente come sem fome, só que a gente não sabe nomear o que a gente come. No caso dela, ela conseguiu nomear, que era a questão da raiva. E ela vem comendo mais do que deveria. E sempre quando ela come a mais, ela sente dor de cabeça. E as coisas que vai acontecendo, né, na história, na vida dela, tá deixando ela ansiosa. E aí ela come, dor de cabeça, mal-estar. Então é sempre uma alimentação pautada não na fome, só que naquilo que ela sente. E ela não consegue controlar as questões que ela está passando. E aí eu comecei a entender, gente, ela está com um problema no relacionamento dela, os pais adoecidos e problema no trabalho. E essas questões emocionais, elas sempre vão nos acompanhar. A questão é o sentido pelo qual a gente vai fazer com aquilo. Então, o sentido da raiva dela, sem ajuda, ela não ia conseguir direcionar aquele aspecto que ela estava internalizando. E são tantas questões que vão acontecendo com a gente, e não de agora, muitas das vezes, viu? Isso já vai acontecendo ao longo da vida. Aquilo que a gente não externaliza, a gente não fala, isso vai
de certa forma, gerando um sintoma na gente. E aí a gente acaba descontando na comida. Aí é dois problemas. Um problema por não resolver o problema e outro por comer. E antes de ela passar por esses problemas que ela tá, ela fazia jejum, ela tinha controle da alimentação, fazia exercícios físicos de boa, ela era mais focada, ela não tinha dificuldade para levantar. E ela passou a entender essa relação do comer e engordar. Ela está começando a entender o comer e o engordar. Gente, o nosso corpo, ele tem uma percepção dessas questões conforme a gente sente. Então, existe processo inflamatório que ele vai se instalando conforme a gente tem um sentimento. Então, o processo inflamatório, ele não se dá pela alimentação apenas. O processo inflamatório, ele também se dá por um período de estresse crônico, raiva, tristeza. Então, o corpo, ele também tem essa forma de perceber, e isso gera um processo inflamatório. Então, quando a gente vai emagrecendo, não é só a parte da alimentação, envolve outras questões também. Só que como que a gente vai resolver tais questões? Sem ajuda, a gente não consegue direcionar aquilo que, de fato, nós devemos fazer. E no caso dessa paciente, ela está trazendo tudo para ela. Ela está ansiosa por estar descontrolado, ela não estar conseguindo controlar esses problemas. E aí, com base nessa consulta que eu fiz com ela, eu estou ajudando ela a entender que controle de todas as coisas não cabe a nós. O domínio e o controle de todas as coisas está relacionado com Deus, não com o ser humano. O que cabe a nós é a gente fazer e cumprir como que a gente deve. Só que as coisas vão se acumulando em cima da gente, até como uma forma de fuga, gente. Então, ela passou já a utilizar a comida como uma forma de fuga. De ela não querer entender que, de fato, a realidade existe, esses problemas, que ela não vai conseguir resolver todas as coisas, e que é preciso, né, com que ela entenda e use a inteligência dela para ordenar as coisas. E como ela é uma paciente casada, isso é muito importante, tá? Porque eu atendi uma outra paciente que ela começou a engordar disparadamente porque ela se separou. Então, percebe que sempre acontecimentos na nossa vida desencadeia respostas que a gente menos espera. Para aliviar tal dor, tal sofrimento, a gente usa a comida como um meio ali, um remédio para anestesiar. O fato de ir anestesiando esses problemas, a gente vai perdendo a consciência, a gente vai ficando insensível a olhar a realidade que nos contempla, que nos acomete. E eu passei algumas formulações para essa paciente aí, para ela se estabilizar com relação a essa forma de comer. Mas com tudo isso, é importante com que vocês entendam que o imediatismo não nos ajuda no processo de emagrecimento, tá? O imediatismo é a pressa. O imediatismo é a forma de eu querer emagrecer do meu jeito e no meu tempo. E as coisas, elas não vão se dar de tais maneiras. E aí a pessoa acaba desistindo por não ver resultado. Mas a desistência do processo não contribuirá de forma alguma. A gente precisa entender, compreender, para que a gente vai resolvendo uma coisa de cada vez. E as dificuldades, elas existem, gente, no processo de emagrecimento. Tá? Os altos e baixos existe, a estabilidade do peso, as lutas diárias,
O emagrecimento é uma questão de lógica, sim, só que o entendimento do para que nós vamos emagrecer é muito importante. E tem pessoas que não vai conseguir chegar nos objetivos que ela almeja. Mas a cada mudança que ela vai fazendo já é uma melhora, não só relacionado ao peso, mas de uma forma interior. E essa questão interior nossa, ela está sempre ficando em último plano. A gente tem se ocupado muito das coisas, e eu tive percebendo de um tempo para cá como a gente está vivendo de acordo com o tempo Cronos. O que é o tempo Cronos? O tempo do mundo, o tempo do relógio, dos meses, dos dias, do ano. A gente tem percebido, né, cada vez mais isso, e tudo pronto. Então, tem pessoas que para emagrecer já quer as coisas prontas, já quer tomar um remédio pronto, já quer quer que a comida esteja pronta, já quer tomar aquilo, então, de uma forma rápida, de uma forma produtiva, e aí se comparando demais com as outras pessoas, procedimentos, processos, enfim. A gente tem que se atentar um pouco ao tempo Kairos, que esse tempo é o que importa, de fato, que é o tempo da graça de Deus. Porque as dificuldades existem, sim, só que às vezes a gente quer se resolver tão rápido aquelas questões e não permite com que o processo aconteça conforme precisa acontecer. E toda dificuldade que a gente tem é um ponto para com que a gente possa melhorar. Sempre é um ponto para com que a gente possa melhorar. E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas elas vão querendo emagrecer e pular de galho em galho. Elas vão pulando de galho em galho. A gente precisa escolher uma lógica e seguir através daquela lógica. E aí nós precisamos tomar cuidados com relação a tudo isso, tá? Para com que nós não nos tornemos cada vez mais insensíveis por duas coisas: pela gula e pelas preocupações. Então, se nós queremos não só emagrecer, mas também mudar, né, a nossa vida, a gente precisa cuidar dessas duas questões. Essa questão da gula, gente, depois eu vou até trazer de uma forma mais concreta e mais detalhada para vocês. É tudo aquilo em exagero que a gente já tem. E é algo, por exemplo, né, que não é só comer muito, tá? Pacientes que beliscam o tempo todo também é considerado um ato da gula. Então, é importante a gente ter um olhar atento para isso, porque através da gula, né, a gente desenvolve essa mentalidade de que eu acho que vou ser feliz buscando os prazeres. E não. A gente não vai ser feliz buscando as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo. E a felicidade não está nas coisas. Porque percebe que aí a gente sempre vai buscando algo novo para comer, algo novo para beber, algo novo para comprar. A gente vai sempre buscando as coisas para sentir aquela sensação prazerosa. Só que a busca pelo prazer é o que traz a felicidade para os animais, não para nós, seres humanos. Por isso que, antes de começar esse encontro, eu falei que nós somos seres, né? Nós somos seres humanos insaciáveis. Então, os animais, eles comem e saciam, eles bebem, eles saciam. Nós, seres humanos, não.
Porque nós temos uma questão muito importante, que é a nossa alma. E a gente não sacia. Então, tem pessoa que come até se matar. Tem pessoa que bebe até se matar. E o fato de a gente ir alimentando esse desejo e essa forma de comer, a gente vai perdendo a sensibilidade. É como se a gente fosse ficando com essa sensibilidade e os sentidos anestesiado. E de forma automática a gente vai repetindo os nossos hábitos e padrões. E quando a gente come de forma automática, já é um vício. Então percebe o quanto a maneira de comer nossa, por longos meses e anos, vai condicionando o nosso corpo de tal forma que há uma dificuldade para com que ele possa, de fato, emagrecer. E essa busca pelo prazer, ela tem se acentuado cada vez mais. E a consequência não é física só, não é uma consequência só no corpo. É algo que chega a atingir a nossa alma. E qual que é a consequência disso? A gente não consegue ser tocado mais pela verdade. A gente não consegue mais utilizar a ciência. E quanto mais a gente se entrega aos prazeres desse mundo, mais insensível nós vamos ficando. E aí a gente vai perdendo a capacidade, tá? De penetrar na realidade das coisas. Então, tem pessoas com, né, dificuldades de viver a realidade, as dificuldades do dia a dia, a rotina, e através da nossa rotina é onde a gente vai encontrando um sentido, a ordem das coisas. E nesses dias, né, de nossas vidas, fazer as questões ordinárias, as questões simples do dia a dia, a gente vai encontrando sentido em tudo isso. Porque a gente vai entrando, né, através desses prazeres, a gente vai perdendo essa sensibilidade, a gente não vai se instalando na realidade mais, a gente vai gerando uma doença na alma que é a preocupação. E através dessa preocupação, a gente vai ficando ansioso. Aí da ansiedade, a gente vai ficando angustiado, preocupado, agitado, aí a comida ela começa a entrar. E para a gente resolvendo tais mudanças, tais questões, e de entender que a gente não vai encontrar felicidade nesse mundo, e cedo ou mais tarde a gente vai entender isso, é importante a gente ir fazendo, né, o tratamento, a gente fazendo as consultas, a gente entendendo por quais motivos e razões, por que da dificuldade de emagrecer, porque há muitas pacientes que antes mesmo de emagrecer, elas precisam direcionar de forma correta as emoções. Ela precisa introduzir hábitos saudáveis, porque o emagrecimento, gente, ele é consequência. A pessoa que ela busca emagrecer por si só, não é só sobre emagrecimento, a obesidade da paciente. Ó, trouxe algumas questões que as pessoas se queixam para mim. Veja só, se isso que eu vou relatar não são sintomas de coisas que vêm acontecendo por longos períodos na vida das pessoas. Inchaço, retenção de líquido, dores no corpo e nas pernas, vontade de comer o tempo todo, insônia, compulsão alimentar, ansiedade, barriga inchada, metabolismo lento, desânimo, cansaço, sedentarismo.
Então, são inúmeras questões. E as causas que traz tudo isso, que é importante a gente ter um olhar. E aquela situação pelo qual a gente vive, porque sempre vai ter um comportamento de acordo com aquilo que a gente vivencia. E ao se comportar, a gente terá uma consequência. A consequência, ela será boa ou ela será má? Então, não deixem de aplicar os conhecimentos, sim, que são importantes, porque, assim, o nosso corpo, ele vai emagrecer, sim, tá? Só que não necessariamente vai ser do jeito e no tempo pelo qual a gente gostaria. Hoje eu atendi uma paciente que ela emagreceu comigo 6 quilos, só que ela era uma falsa magra. Como que eu identifiquei que ela era uma falsa magra? Porque ela estava fraca. Dores no corpo, ela estava pesando 63 quilos. As dores no corpo, fraqueza, a porcentagem de gordura do corpo dela aumentada. E depois que ela emagreceu, né, no caso dela, sempre de uma forma individual, eu falei para ela, procura uma atividade física, porque você tá uma falsa magra. Olha que coisa isso, né? A pessoa tá magra, mas de fato existe uma falsidade por trás daquilo ali. Porque a composição corporal dela não está de acordo. A biomecânica, a parte dos movimentos dela não está boa. E a pessoa ela vai emagrecendo, não quer dizer que ela está saudável, porque ela está desenvolvendo um aspecto de fraqueza. Fraqueza na coluna, fraqueza nos movimentos. A gente vai vendo a paciente, ela não, de fato, ela responde bem para fazer as atividades diárias. Não consegue ficar um tempo lavando uma louça. Às vezes a pessoa ela não consegue, né, abaixar para pegar alguma coisa. Para qualquer coisa que ela vai fazer, já fica cansada. E é muito importante esse acompanhamento e as consultas, porque na consulta que a gente vai podendo construir uma mentalidade nova. Porque as pessoas, elas têm vivido alguns reprises mentais sem sucesso. Então, se a pessoa ela tem uma mentalidade velha, ela tem sempre os mesmos hábitos e comportamento. Os mesmos hábitos e comportamento, ela tem os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Mentalidade velha. Mesmos hábitos e comportamento. Ela fica nesse looping vicioso aí. Porque ela está tentando buscar a forma como ela acha que é o emagrecimento. E aí ela começa em busca de inúmeros remédios, inúmeras dietas, procedimento estético, ela começa a gastar horrores de dinheiro achando que ela vai emagrecer daquela forma e que ela sabe fazer, ela tem razão de todas as coisas, enfim. Então, na consulta, a gente obtém conhecimento, a gente ordena a nossa inteligência, a gente consegue trazer para a consciência aquilo que a gente precisa melhorar, a gente vai aprendendo a estabelecer limites, enfrentar as dificuldades. Isso vai fazendo com que nós vamos construindo uma nova mentalidade. E hoje uma paciente, ela falou uma frase para mim muito interessante. Ela falou, eu entendi agora, depois de 4 meses, que o emagrecimento ele não é por um período, né? O emagrecimento, ele precisa ser parte de nós. O emagrecimento, ele precisa se tornar um estilo de vida. Não forçado, mas algo que a gente vai introduzindo na nossa vida, e aquilo faz parte da gente. E ao construir essa nova mentalidade, a gente vai também construindo o emagrecimento, para a gente não só ficar leve no corpo, mas a gente também apresentar uma leveza na alma. A nossa cabeça não ficar pesada, com excessos, sobrecargas,
E a partir dessa nova maneira de comer, a gente passa a respeitar como o nosso corpo funciona, a gente estabelece limites, e aí a gente vai para a aplicação prática da alimentação, que envolve o detox fisiológico, a gente aprender essa reeducação alimentar fisiológica, aí a gente vai decidindo quais hábitos mudar, a gente vai mudando uma coisa de cada vez, aí a gente vai obtendo novos resultados. Aí estabilizou o peso, volta para a prática alimentar do detox novamente, porque muitas pessoas vão precisar fazer o processo detox inúmeras vezes, não uma vez apenas, para a gente ir desestabilizando o mecanismo que controla o peso, para a gente ir desenvolvendo novamente a aptidão de fazer uma alimentação normal. Eu escrevi um texto que eu vou colocar nas minhas redes sociais. Ó, deixa eu ler para vocês aqui. Olha, que interessante isso. Comer fisiologicamente é uma habilidade com a qual todos nós nascemos. No entanto, essa habilidade foi suprimida pelas dietas, restrições e compulsão, consumo desordenado de produtos alimentícios. Essa aptidão pode ser recuperada e os mecanismos de autorregulação do peso, do metabolismo e do bom funcionamento do corpo podem ser restaurados, porque um corpo com excesso de gordura é um corpo em mau funcionamento, independente se o exame de sangue esteja tudo ok ou não. Então, ao buscar o emagrecimento, né, através da minha metodologia, né, eu ensino a alcançar o equilíbrio alimentar para a gente emagrecer gordura corporal, visceral, localizada, reduzir o volume do estômago, romper os processos inflamatórios, maus hábitos, aqueles comportamentos viciantes que a gente tem, sem deixar de comer o que gosta, isso é importante. E essa paciente que ela me disse hoje, que ela entendeu que o emagrecimento não é só um período, ela pôde provar disso também, porque ela emagreceu alguns quilos, e ela falou, esses dias eu me permiti comer um pedaço de pizza. Mas a forma como eu comia antes, eu percebo que era totalmente avassaladora. Ela falou, eu comia mais que meu marido. Parecia que eu comia um prato de pedreiro, eu ia comer qualquer coisa, eu comia muito. Agora eu percebo e eu tenho percebido, né, que o meu comportamento tem melhorado. Então já são melhoras. Só o fato de a paciente começar um processo de emagrecimento e não estar engordando, sendo que ela estava, já é uma melhoria. Começou a emagrecer, é que a gente tem pressa para emagrecer rápido. É o imediatismo que eu falei para vocês. Então, as coisas estão atropeladas. E a gente precisa ver o que tem de excesso na nossa vida que nós precisamos desapegar, gente. Porque toda decisão que nós fazemos, tá? Todas as decisões que nós tomamos dói. Existe uma dor para todas as decisões. Porque a gente sempre deixa algo. Deixar alguma coisa não é confortável. Então, sempre quando a gente vai executando uma mudança no emagrecimento, vai gerando desconforto. Se está confortável, é porque eu preciso me colocar de novo em movimento para emagrecer. Porque falar para vocês que é confortável, né, não? Né, não, gente? Tem uma outra parte. Quer ver só que eu queria falar para vocês um pouco mais sobre a questão da gula. Ó, queria dar uma ajuda para vocês aqui, ó. Como que a gente começa a melhorar sobre essa questão também da maneira de comer, voltado à parte da gula que eu pontuei para vocês, para que a gente não nos tornemos insensíveis
para que a gente entenda que tudo desse mundo não nos saciará. Manter o hábito de mastigar devagar. Eu duvido, gente. Hoje a gente está tendo tempo para mastigar devagar. A gente precisa disso. E uma outra questão importante, por isso que não devemos tomar líquido comendo, tá? Porque a pessoa nem mastiga. Ela já ajuda a engolir com o líquido mesmo. Não coma até o limite. Estabelecer limites, sim, porque a gente não vai conseguir, né, ser uma super-heroína de a gente resolver todas as coisas no dia. A gente precisa estabelecer limite de algumas questões, de alguns deveres. Então, e sobre a questão de comer, nunca comer até o limite. Tem alguns ditados que as pessoas até utilizam, né? Ah, minha mãe, meu pai, meus avós diziam, saiam da mesa sempre com espaço na barriga, não comam até encher. Importante. Rezar antes de comer, gente. A gente precisa, toda vez antes de comer, buscar fazer uma oração. Isso é importante porque nós somos seres insaciáveis. Sempre que possível, faça um jejum. Sempre que possível. Porque o jejum é como se fosse a oração do corpo, é a mortificação do nosso corpo. Claro, de forma orientada, profissional que acompanha vocês, ainda mais se alguém tiver problema de saúde, tá? Importante meditar no fato de que a gula é consequência espiritual do vazio. Então, muito a pessoa que ela tem essa gulodice, existe nessa profundidade esse aspecto do vazio. E é preciso entender que há um sentido espiritual na gula. O querer ser preenchida com outras coisas que não Deus. E aí a gente acaba fazendo o quê? Colocando o alimento como um fim em nós mesmos, na busca do prazer, do preenchimento. Não como um meio para me trazer saúde. E a gula é uma busca insaciável por mais. Sempre mais. E aí acaba acontecendo o quê, gente? Uma rejeição implícita de Deus. Porque se tem algo que vai nos saciar, é a presença de Deus. Diferentemente do animal. As coisas do mundo saciam o animal. O animal não precisa tomar ansiolítico. O animal não tem preocupação. Então, a gente precisa direcionar, sim, a nossa alma ao longo do processo de emagrecimento a uma direção pelo qual gera uma infinitude. E isso é muito importante. Por isso que o emagrecimento não é apenas uma mudança física. Nós não somos só corpo. É sobre um processo de tratamento que exige um método para cuidar dos aspectos que envolvem a vida do paciente. Sabemos que é difícil. A dona Elvira, eu acho que foi a dona Elvira que disse sobre os sacrifícios. A gente não pode perder essa palavra de vista, os sacrifícios. Essas decisões nossas exigem, né, uma renúncia das nossas próprias vontades. Mas percebe que o emagrecimento não é pelo simples fato de comer. Não é. Existe algumas questões mais profundas
através dele. Por isso que, às vezes, é difícil a paciente conseguir acessá-lo. É difícil com que o peso destrave, mas é possível. É possível quando a gente passa a entender e a cada consulta a gente vai iluminando, trazendo luz aonde precisa dentro de nós. E o movimento de tudo isso, por isso que o emagrecimento ele é um movimento, não é algo parado, não é algo estático, né? E falando em movimento, essa semana eu vou atender a paciente que eliminou mais de 37 quilos, eu vou gravar alguns vídeos com ela, para a gente entender quais pontos mais difíceis que ela passou durante esse tempo em tratamento, essa jornada, porque houve muitas dificuldades, gente. A pessoa, ela não é fácil. Não é fácil. E quando a gente vai entendendo isso, a gente vai também tendo paciência conosco e com o processo. E, aliás, essa semana agora eu vou começar a última turma do detox fisiológico. Então, quem quiser entrar para essa turma, me avisa. Quem está com plano de tratamento em vigência não precisa pagar. Quem quiser fazer a inscrição, restam algumas vagas ainda. E eu vou fazer algumas modificações, tá? Para o tratamento para o ano que vem, que eu vou abordar com vocês aqui. Essas atualizações. Deixa eu só tomar um gole d'água. E me diga aí, tem alguma dúvida? Tá tudo tão claro que não tem dúvida, não. Tem dúvida não, mulher? Dúvida do quê? Tá tudo claro que o senhor está falando? E à medida que a gente vai falando, a a gente vai entendendo, não vai clareando a consciência nossa? Verdade. Gente, vai clareando a consciência É que nem nossa. eu falei, sem sacrifício não resolve nada, não. Não se vive, não. Não tem jeito. Então, sabe por quê? Por que isso? A gente tem que sempre lembrar na pessoa de Cristo, gente. A gente tem que sempre lembrar disso. E uma questão que eu quero comentar contigo aqui, com vocês. Ó, nós, seres humanos, o homem, ele é criado por Deus e para Deus. E Deus, ele não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade. Quantas pessoas vão poder entender que o emagrecimento, a obesidade, é uma forma que Deus vai utilizar para atrair ela a Deus? Muitas pessoas vão passar por isso. E por que de tudo isso? Por conta do erro, do pecado nosso, gente. Quando a morte ela entra no mundo, pela desobediência e gera sofrimento e as dores. Então, por isso que é um processo pelo qual a gente vai passando algumas dificuldades. Só que tem pessoas que não querem saber das dificuldades. Elas tomam outros caminhos, achando que elas vão encontrar o que precisam. Não, as pessoas elas vão, muitas das vezes, vivendo uma morte disfarçada de vida. É complexo todas essas questões, mas é muito possível, viu? E todo esforço, toda mudança, tudo que a gente se propõe a fazer, Deus leva em consideração, tá? E eu quero citar
uma outra questão aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Quando faltar, tá, força para continuar, quando faltar ânimo, lembre-se que a perseverança, ela vem de Deus, tá? Não se cansem de pedir a Deus perseverança. Porque tem graça que tem que pedir. Tem que pedir. E isso está escrito também, sabia? Isso está escrito na palavra de Deus. Porque a perseverança, ela vem da pessoa de Cristo. Porque ele não desistiu. Foi até o fim, porque ele sabia o que havia de ser cumprido. Então, a gente precisa pedir perseverança a Deus. No momento de dificuldade, não hesitem de pedir. Deus está difícil, mas me dê perseverança que eu vou continuar. Porque quantas das vezes vai dar vontade de desistir? E as mudanças, elas sendo feitas, a gente fazendo aquilo que deve, o processo vai continuando. Uma paciente hoje falou para mim que ela foi pesar, ela ficou arrasada, ela ficou triste. Mas ela falou, eu vou viver com a tristeza e com a felicidade, porque altos e baixos, e eu não vou desistir. Porque estresse que eu passei nos dia a dia aí, trabalho essa semana, eu sei que eu acabei pisando na bola e comendo, de certa forma, como não deveria. Isso que é importante. A gente sabe que errou, ok. É importante a gente sempre ter, né, uma questão de a gente ter sempre um arrependimento sincero, gente, quando a gente erra. Isso é muito importante, tá? Sobre a questão do tratamento, vou fazer algumas mudanças para o ano que vem. Vai funcionar de uma forma um pouco diferente. Deixa eu só ver aqui se a Maria Adriana quer falar alguma coisa. Ela ativou o áudio dela aqui. Olha, parece que essa conversa foi feita para mim, porque assim, eu venho tentando emagrecer há muito tempo, e nutricionista, médico, assim, mas hoje eu estou sentindo que eu ouvi o que eu estava precisando de ouvir, sabe? Parece como se diz, eu fui direcionada a estar no lugar certo. Então, assim, eu estou muito confiante. Que bom, dona Maria. Isso mesmo, mulher. Porque, gente, se a gente for parar para pensar aí, tem um monte de setas e atalhos e um monte de questões para emagrecer a pessoa. Vocês clicarem no Google emagrecimento, aparece milhares de formas, de maneira. Mas é uma questão pelo qual não vai fazer sentido para a vida da pessoa. É uma palestra. E fiquei muito contente de saber disso, viu, Maria Adriana? Muito contente mesmo. E a dona Maria Adriana, ela vai começar o tratamento, gente. A consulta dela está marcada. E sobre essa questão do tratamento aí, que eu falei para vocês, o que eu vou mudar de diferente? Eu vou começar a fazer agora um emagrecimento masculino. Então, vai funcionar o emagrecimento feminino e o emagrecimento masculino. Para as mulheres, vai ser um plano de tratamento, para quem precisar, no caso, com as consultas mensais e por 3 meses. E para os homens, também haverá as consultas mensais por 4 meses. Então, o homem vai fazer tratamento por 4 meses, porque sempre há mais peso para eliminar, mais barriga, mais tudo mais, e as mulheres 3 meses.
E dentro do programa de emagrecimento do próximo ano, vai haver esses encontros ao vivo, o processo do detox lá, 21 dias, do detox fisiológico da reeducação alimentar, as fórmulas naturais, o acompanhamento semanal dos resultados, as consultas individuais, tanto para homens quanto para mulheres. Só que os nossos encontros, a partir do ano que vem, claro que eu vou informando vocês, vai haver uma das semanas do mês, quando eu tiver formado a turma para emagrecimento masculino, que aí eu vou fazer voltado para os homens, porque aí muda um pouco a maneira de abordar o emagrecimento junto a eles. Tem algumas coisas mais direcionadas a eles. Então, bacana que eu vou fazer agora, vou abrir, eu percebo alguns homens à procura de emagrecer, e muitos deles não buscando uma metodologia mais direcionada. Então, haverá um emagrecimento masculino, feminino, de acordo com os planos de tratamento, e haverá a possibilidade de fazer apenas o detox fisiológico, o desafio de 21 dias, para quem precisar emagrecer menos. Para as pacientes que já aderiram ao programa de emagrecimento esse ano, vai continuar para o ano que vem, da forma como vocês aderiram, tá? É mais essa parte nova que eu vou lançar. Eu estarei lançando também, vou disponibilizar para vocês um catálogo, como se fosse um portfólio de fórmulas, né, dos combos emagrecedores, para que vocês tenham em mãos. E é mais essa questão aí. E as consultas avulsas, né, mensais, tem pessoas que precisam só fazer a consulta, tem pessoa que quer saber como que funciona, quer ter uma avaliação, também tem a possibilidade de fazer as consultas. E eu estarei divulgando para vocês essas novidades aí, tá bom? E uma outra questão, um outro recado importante, no encontro passado, a Rosa, ela deu a ideia de eu fazer um encontro sendo um chá de fralda para o João Pedro, porque meu filho vai nascer, gente. Então, espera já. Minha esposa vai fazer quinta-feira 35 semanas. O menino tá mexendo a barriga lá, que a barriga tá parecendo uma onda. Nossa Senhora, imagina como que não tá lá dentro. E aí ela deu a opção de fazer um chá de fralda, né, pro João Pedro. Eu vou fazer na próxima segunda. E eu vou ver se eu consigo começar esse encontro 8h30 da noite. Das 8h30 às 10h30. Eu começo ele às 8h30, porque aí eu precisava de um tempo um pouco maior para mim falar algumas coisas para vocês aí. Porque eu vou trazer um pouco um aprofundamento no emagrecimento, só que eu quero trazer um pouco para vocês uma parte do que aconteceu comigo, um testemunho comigo, relacionado à vida de João Pedro. O menino nem nasceu e o menino já tem missão acontecendo já através da vida dele. E tudo se deu depois de um processo de emagrecimento que a minha esposa fez comigo. Olha para você ver. Minha esposa foi fazendo um processo de emagrecimento, e aí foram acontecendo algumas coisas, e Deus foi acertando outras coisas, porque estava se fugindo daquilo que era. Até, vamos dizer assim, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E quando é para ser direcionado, independente da dor que o ser humano passa, vai ser direcionado para aquilo que ele tem para cada um de nós. E foi muito disso que aconteceu.
E aí eu vou trazer para vocês uma abordagem dessa psicologia contemporânea, relativista, que hoje está se dando, né, para tratar as pessoas. Então, vou fazer alguns alertas importantes de vivência própria. Eu vou falar um pouco do João Pedro e dos 2 abortos que minha esposa teve. Então, antes do João Pedro, a minha esposa e eu tivemos 2 abortos. Terrível experiência de aborto, gente. Só quem passa pelos abortos sabe o tamanho da dor que é. E aí, a partir desses acontecimentos, foi se dando até esse aprimoramento na questão do meu trabalho, pelos ensinamentos que eu pude ir tendo na vida. E aí eu vou contar um pouco para vocês a respeito disso, vou aprofundar um pouco o emagrecimento. E aí eu gostaria muito que vocês participassem. Esse encontro aí que vai ser muito bacana. Aí eu vou estar divulgando lá no grupo. E aí, sobre a questão do chá de fralda do João Pedro, eu vou pedir para as participantes, se elas puderem, como a Rosa sugeriu também, a doação no valor do Pix de uma fralda, como a Rosa sugeriu. Passa um chá de fralda virtual, e aí a gente dá um presente para o João Pedro. Então, aí quem puder, mas isso de forma espontânea, tá? Não obrigatoriamente, né? Mas quem puder, né, presentear o João Pedro, aí pode fazer uma doação espontânea no Pix. Eu vou estar passando no grupo lá do encontro para vocês, tá? Só que vai ser na próxima segunda-feira, dia 11. Deixa eu ver se é dia 11 mesmo. Dia 11. Próxima segunda-feira é dia 11. Combinado? Combinado. E... Eu vou ter consulta dia 11. Comigo? Aham. Eita, mulher, isso aí. Dia Bora 11. fazer a consulta aqui no consultório. Isso aí a gente se vê na consulta e se vê à noite de novo. Com certeza. Maravilha. Esse negócio de aborto, minha filha teve 2 também, coisa mais triste que a gente passou também. É uma questão difícil, viu, dona Elvira? Difícil, só quem passa sabe. E aí o povo vindo com lei, o povo vindo com lei, o povo vindo com lei para aprovar o aborto, eles não estão nem sabendo do que é o negócio, gente. Quem passou mesmo não aprova isso nunca. De jeito nenhum. Não Não aprova aprova mesmo. nunca isso, mas é nunca. E Sabe a dor ainda quer pôr aborto, esse povo ainda quer pôr aborto, fazer aborto. O que é isso? Não tem amor na vida, não, essas coisas. Misericórdia, na verdade, é uma forma de afronte a Deus mesmo, porque não tem outra questão, não. Verdade. Espera aí que eu vou tirar uma foto, tá? Espera aí que eu vou tirar uma foto nossa. Aí depois eu vou disponibilizar a gravação lá no grupo. Vou tirar uma fotinha aqui da tela. Depois eu vou disponibilizar a gravação lá no grupo, se vocês precisarem assistir de novo. Tá joia. E aí, eu vou fazer um último encontro, dia 18 de dezembro, que aí eu vou fazer como se fosse uma retrospectiva desse ano, voltado ao emagrecimento. Certo. Para a gente abordar sobre essa questão de como foi o ano aí, gente. E sobre a questão dos nossos erros e pecados, gente, é sempre importante a gente externalizar isso. A gente colocar para fora. Não justificar.
os erros por isso, aquilo outro. Às vezes a gente tenta justificar o injustificável, a gente tenta, como se a gente pedisse desculpa ou algo assim e tirasse a culpa. A melhor coisa que a gente tem é externalizar os erros. Por isso que as consultas são importantes. Porque aí a verdade, ela vem para fora. Acaba não ficando nada interiorizado com relação a gente, viu? E vamos em frente. Vamos em frente. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, mandem mensagem para mim, a gente vai se falando. Dona Raquel, amanhã eu vou verificar, tá bom? O áudio que a senhora mandou lá para a gente ver. Tá ok. Essa questão aí. Já voltou a diminuir a balança um pouco lá. Ela fica oscilando, ela fica dando umas osciladas. Isso. Quando começar a travar e oscilar o peso, procurem fazer jejum intermitente 2 vezes na semana. Ah, sim. Procurem fazer jejum intermitente 2 vezes na semana. Quando travar o peso, ficar oscilando. Então, como vocês vão fazer esse jejum intermitente? Vocês escolhem 2 dias na semana, por exemplo, eu sugiro de domingo para segunda, quarta para quinta. Certo. Então, no domingo e na quarta, a última refeição que vocês podem fazer é até 8 da noite. Aí, até 8 da noite, faça uma refeição. E aí, depois daquele horário, não comam mais nada até meio-dia do outro dia. Aí não tomem café da manhã, né? No caso, na segunda e nem na quinta. Certo. Só água. Ou chá sem açúcar ou um cafezinho amargo. Não tem problema de manhã. A partir do meio-dia, quando vocês forem almoçar, no almoço, procurem comer a proteína com saladas e legumes verdes. Então, vocês vão fazer uma alimentação mais leve. Certo. E aí vocês podem, depois do almoço, fazer um lanche de tardezinha. Não janta, e aí come alguma coisa na ceia. Entendi. Então, a gente vai ficar de jejum por 16 horas. Certo. Isso vai regulando toda essa parte, principalmente da glicose no sangue, diminuir um pouco o trabalho da insulina, Certo. permitir o corpo fazer reações pelo qual ele não está fazendo. E aí acaba tendo essa diminuição do peso. A hora que vocês pesarem no dia seguinte, ao concluir o processo do jejum, com certeza o peso vai estar menor. Ótimo. Isso é ótimo. Tá? Tá. Ok. E, gente, melhor é uma coisa muito importante a gente melhorar as nossas compras. Procurem comprar alimento de verdade mesmo. Evita comprar produtos alimentícios. Quanto menos vocês forem no mercado para comprar produto alimentício, melhor. Porque a gente tem tido um consumo muito alto pela parte da indústria. Pior que é mesmo. E a comida, quando Deus cria o alimento, ele cria para servir a gente. Então, o alimento, ele nos serve para com que a gente coloque a nossa vida a serviço. Só que quando a gente começa só a comer produtos alimentícios industrializados, a gente passa a servir aquilo.
Então, muitas das vezes, a gente passa a servir a comida. E não a comida servir a gente. Por isso que aí desordena mesmo. Percebe como as coisas elas vão tendo um sentido por trás e a indústria vem sempre para dar um jeito de adoecer a gente. Verdade mesmo. O sistema do mundo ele vem para trazer o adoecimento. A nossa melhora, por isso que a nossa melhora ela exige esforço pela nossa parte, porque é difícil, é mais difícil mesmo a gente comer melhor. Combinado? Combinado. Muito feliz pela participação de vocês. Foi ótimo. Cada dia aprendendo mais, né? Eu gostei Isso, também. mulher. Conhecimento para dentro, a gente precisa ir botando conhecimento para dentro. Com certeza, verdade, vai. Porque as pessoas padecem por falta de conhecimento. Verdade. Entendeu? E esses dias eu postei nas minhas redes sociais, 80% das doenças que existem, elas se dão por processos inflamatórios. Pressão alta, diabetes, câncer, gordura no fígado, obesidade, uma série de doenças vão se dando por inflamação. E aí a gente vai tendo que melhorar esses quesitos, né, esses aspectos aí, com ajuda Verdade. sim. A minha é alta, a minha pressão é alta. Então, processo inflamatório, mulher, aí envolve estresse, ansiedade, envolve tudo, né? Isso E que tem envolve um, verdade mesmo, e verdade. tem um outro, eu estou disponibilizando agora um outro combo emagrecedor, que é o Lipo 4 Drena Detox, agora para o período das festas. Então, para o período das festas agora, eu tinha disponibilizado essas fórmulas no ano passado, em dezembro. E ajudou muito as pacientes no período das festas, para evitar engordar, retenção de líquido, acelerar um pouco o metabolismo, esse efeito mais detox. Então, depois, se vocês quiserem saber mais, tem algumas pacientes que já usam uma das fórmulas desse combo, que é a drenagem. Mas aí tem uma outra fórmula junto com essa drenagem, que é a Lipo 4 Detox. Essa Lipo 4 Detox, ela tem um efeito muito bom. Teve uma paciente que eu atendi hoje, deixa eu pegar a ficha dela aqui, ela falou até de alguns efeitos dessas fórmulas que ela já usou. Tem alguns efeitos que ela falou aqui para mim, muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Ela falou a respeito da melhora que ela teve na circunferência, né, abdominal, celulite, e melhora no aspecto da barriga. Então, ajuda muito. Então, para esse período de festas agora, depois se vocês não estiverem utilizando nenhuma das fórmulas desse combo e quiserem, eu posso ver para estar disponibilizando aí para vocês também, tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus, então, aí. Muito obrigado. A gente vai se falando. Essa semana ainda eu disponibilizo essa gravação lá para o pessoal. E fiquem atentos aí, então, no próximo encontro de segunda-feira, que a gente vai fazer sobre o chá de fralda do João Pedro aí, tá bom? Tá bom. Fiquem Fico com no Deus aí. aguardo da sua resposta, tá, doutor?
Tá bom, amanhã já vou visualizar o áudio aqui e já te mando, tá bom? Tá bom. Ótima Ficam com Deus semana aí. para Boa todos. noite. Tchau, gente. É. Ficam com Deus. Com Deus também, uma Tchau, boa tchau. noite para nós. Tchau, bom Boa Boa descanso. noite. Tchau, tchau. Semana Ficam com Deus aí. abençoada. Bom descanso aí, tchau. Até quarta-feira, Maria Adriana. Até segunda, até Até quarta. quarta-feira. A dona Elvira, dia 11, a dona Raquel tá para chegar também aí. Ah, Isso. tá, Ela, tá. a Terezinha também. A Terezinha acho que é quinta-feira, Ah, tá. se eu não me engano. A gente vai se falando aí, tá bom? Tá Ah, bom. ok. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, até mais. Bom, Tchau, até até mais. mais. Tchau. Como é que eu desligo isso?